Boa noite a todos que nos acompanham nesta noite para esse estudo. Nós queremos agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, essa disponibilidade que vocês estão dando do tempo para estudar a palavra de Deus. E nós vamos entrar hoje em mais um capítulo do livro de Daniel, mas antes de nós abrirmos a palavra, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a nós orarmos, e aí então o Fábio Oliveira, o Fabinho, vai dar sequência aí no nosso estudo de hoje, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus e pedir a presença dele através do Espírito Santo. Feche seus olhos e acompanhe. Querido Pai, muitíssimo obrigado, Pai querido, pela tua proteção, pelo teu carinho, pelo teu amor e por esta oportunidade de mais uma vez, Pai querido, nesta noite podemos abrir a tua palavra para estudar um pouquinho mais, aprimorarmos os nossos conhecimentos e que esse conhecimento que vamos nesta noite compartilhar, dividir, compreender, que este possa fazer diferença em nossas vidas, que possa acalentar nosso coração e possa, mais uma vez, nos mostrar através desse estudo da tua palavra que o Senhor é um Deus presente e que em qualquer circunstância o Senhor está disponível para cada um de nós. Sê conosco, Pai querido, através do teu Santo Espírito, que ele ilumine a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos e coração, para compreender a tua palavra. E o Fábio agora seja, mais uma vez, um instrumento em tuas mãos. É o que nós te pedimos, confiantes que o Senhor nos atenderá nos méritos e por amor a Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, Fábio. Agora é contigo, meu irmão. Vamos lá. Maravilha, então. Nós queremos saudar a todos aí, agradecer pela presença. Muito obrigado por você estar conectado conosco. Certamente Deus falou com você hoje ao longo do dia. Certamente Deus, ele te guiou, te protegeu, esteve com você. E agora estamos aí para mais um estudo. Estamos aí novamente para mais uma revelação maravilhosa que existe no livro de Daniel. Eu quero aproveitar esse momento também e dizer que esse capítulo 6 de Daniel, que nós iremos estudar hoje, ele é o último capítulo da parte histórica desse livro espetacular. Então, ele é o último capítulo da parte histórica. Os próximos capítulos, capítulo 7, 8, 9, 10 até o 12, serão capítulos que vão abranger bastante conteúdo profético. Então, tudo que nós vimos até agora foi mais um conteúdo a nível expositivo, né? Então, a gente expôs ali a história, tiramos algumas lições para a nossa vida, mas nos próximos estudos, se prepare, que a gente vai estudar bastante, até o contexto um pouco, a dinâmica do estudo, ela vai mudar um pouco, porque a gente já vai abordar algumas questões um pouco mais a fundo, né, no estudo, um pouco mais técnico, não obstante, claro e didático ao nosso entendimento, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas é mais para a gente compreender mesmo detalhes da profecia, para a gente poder mitigar aí o maior número de dúvidas, caso surja aí após os estudos, tá ok? Mas por hoje nós vamos estudar um tema bastante importante e também bastante conhecido, tanto conhecido até por crianças, como também por nós adultos, quando se refere às histórias bíblicas, né? Então, o capítulo 6 de Daniel, ele vai falar sobre Daniel e a cova dos leões. Esse, sem dúvida, é um capítulo que muita gente conhece, e existem, inclusive, algumas questões que envolvem esse capítulo, por incrível que pareça, e que nós vamos descobrir aqui nessa noite. Nós vamos ver algumas coisas assim bastante cruciais que existem para a nossa vida, numa simples história de Daniel e a cova dos leões. Eu vou compartilhar aqui a tela nesse momento, para que a gente possa então fazer o estudo junto e acompanhar a leitura bíblica também em conjunto. Acredito que já deve estar aparecendo para vocês aí. Então, vamos começar falando aqui sobre elementos que Deus usa para transformar o nosso caráter e para, muitas vezes, provar a nossa lealdade.
confiança na crise. Por que confiança na crise? Por que esse título, confiança na crise? É muito simples, porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando está tudo certo, quando nós não estamos em crise. Só que existem vários tipos de crise. E se a gente levar em consideração, aonde é e quando é que nós realmente temos que ter confiança diante da crise? Na sua família pode ser que esteja tudo bem, não esteja tendo problema nenhum. Então é fácil confiar, você vai para a igreja com a sua família alegremente, ou de repente não há nenhum tipo de crise no trabalho, então está tudo certo, você vai motivado para o seu trabalho. Só que o mundo está em crise. O mundo está em crise. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo está em crise. E mais do que nunca é necessário e importantíssimo que estejamos com a nossa confiança firmemente arraigada em Deus. A palavra confiança, a melhor definição que podemos dar para ela, ou uma das melhores, é depender de outra pessoa. Confiança, você está confiado a outra pessoa. Você está fiado a essa pessoa juntamente com ela. Você está vinculado a ela, você depende dela. E quando nós confiamos em Deus, isso pressupõe uma dependência dele. Você precisa de Deus, independente do que você seja, independente do que você tenha. Você precisa de Deus na sua vida. Porque a qualquer momento, por mais que exista crise nesse mundo, mas ela de alguma forma não te afeta, não te influencia diretamente, em algum momento, uma crise poderá acontecer na sua vida e você precisa estar preparado. A sua confiança precisa estar, desde sempre, firmemente segura em Deus. E era isso que acontecia com Daniel. Assim foi a vida inteira de Daniel, como nós vimos desde lá atrás, quando ele era adolescente, lá no capítulo 1. Ele sempre esteve confiante no seu Deus e não deixou ele de forma alguma. E agora, na sua idade bem já avançada, ele já estava bastante idoso, novamente as provações continuavam na vida dele. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Capítulo 6 de Daniel, a partir do verso 1, diz o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Esses 120 presidentes, nessa tradução, em outras pode estar escrito sátrapas ou governadores, ok? E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, para a gente pegar aqui mais ou menos um histórico e contextualizar, nós agora já está falando do rei Dario, não é mais das dinastias ali de Nabucodonosor, que nós vimos no estudo anterior, que Babilônia foi conquistada pelos medos e persas. Isso aconteceu no ano de 539, quando Ciro invadiu a Babilônia, através do desvio do curso do rio Eufrates. Nós vimos alguns detalhes sobre isso no estudo passado. E justamente ali encerrou a dinastia de Nabucodonosor. Então agora entrou o rei Dario. E a Bíblia fala que o rei Dario ele fez uma estrutura diferente na sua forma de governo. Ele colocou ali alguns presidentes e ele colocou príncipes. Ele criou toda uma estrutura bem diferente da estrutura que havia em Babilônia. E o que esse rei fez? Ele nomeou Daniel como sendo o primeiro presidente. Então, logo abaixo de Dario, o rei, já vinha Daniel. Então, para você entender aqui agora essa estrutura, funcionava da seguinte forma. Vinha Dario, que era o rei. Logo em seguida, vinha o primeiro presidente, que era Daniel. Havia o segundo e o terceiro presidente. Então, abaixo dessa hierarquia de 3 presidentes, havia 120 governadores, ou sátrapas, né? Em outras versões vai até falar príncipes. Então, todos eles mantinham ali, cada um a sua responsabilidade, cada um com a sua função, abrangendo ali determinada parte do império, e acima desses 120, de toda essa divisão, havia 3 presidentes.
Daniel era o primeiro deles, o imediato do rei. E logo vinha o rei Dario. Isso é para você entender como que funcionou toda a trama que foi armada contra Daniel. Daniel, ele chegou a ser o primeiro presidente por quê? A Bíblia dá algumas características, olha só. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Em toda a vida de Daniel em Babilônia, ele sempre demonstrou um espírito excelente. Tanto na sua juventude, na sua fase adulta, e agora também como idoso. Durante toda a vida, ele manteve essa integridade. Essa é a melhor palavra que nós podemos definir para uma das características de Daniel. Integridade. Você lembra de Jó? Quando a Bíblia fala que Jó, ele era um homem reto, íntegro. Essa palavra íntegro, ela vem de integral. É o tempo todo, direto. É o tempo inteiro, íntegro. Ele era íntegro. Era uma forte característica, tanto na vida de Jó, e agora nós vemos aqui, também na vida de Daniel. Ao longo de toda a sua vida, ele se manteve leal a Deus, confiante nele, e em momento algum ele vacilava. Foi firme, foi resoluto em toda e qualquer questão que ele se deparava ali com o reino. Seja em relação às coisas do seu trabalho, seja em relação às pessoas com quem ele tinha que lidar no trabalho. E assim ele manteve a sua vida. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, aqui existe um detalhe importante. A confiança de Daniel, a integridade dele, começou a gerar um incômodo nas pessoas que conviviam com ele. E provavelmente isso já deve ter acontecido com você. Às vezes a sua fidelidade, às vezes a sua lealdade, às vezes a forma como você procura se portar de forma correta, de forma justa, isso pode incomodar algumas pessoas. Sabe que a luz, ela não combina com as trevas. E quanto mais o cristão ele se consagra a Deus, quanto mais o seu caráter é moldado à semelhança do caráter de Jesus, mais aversão ele tem ao pecado. E mais os pecadores têm aversão a essa conduta piedosa dele. E isso gera um conflito. Isso gera uma tensão, porque a luz não se dá com as trevas. E algumas pessoas começam a ficar incomodadas. Talvez uns vão chamar de radical, talvez outros vão chamar de fanático, talvez outros vão chegar a dizer que não precisa tanto, mas não é que a pessoa está fazendo alguma coisa para ser assim. A única coisa que ela está fazendo é abrindo o coração para que o Espírito Santo transforme. E essa transformação diária vai fazendo com que naturalmente a pessoa ela se sinta cada vez mais próxima de Deus, cada vez mais a santidade vai moldando o caráter e a vida dessa pessoa de forma natural. Ela não faz isso de propósito só para se aparecer ou para mostrar para os outros que ela é mais santa. Muito pelo contrário. Quanto mais próximo de Jesus nós estamos, quanto mais santo nosso caráter vai se transformando, mais achar que nós estamos longe de Deus, nós vamos achar. Isso vai fazer com que a gente o busque mais ainda. Esse é o processo de santificação. Quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais necessidade eu sinto dele. Inevitavelmente, mais necessidade eu sinto. E assim acontecia com Daniel. Isso fazia com que as pessoas que o cercavam, que não estavam consagradas a Deus, se sentissem incomodadas. Daniel passou por uma rigorosa investigação. As pessoas olhavam para Daniel e queriam ver se ele se contradizia nas palavras, queriam ver se ele iria falar alguma coisa e depois não cumprir, principalmente por causa da posição que ele se encontrava, principalmente por causa do cargo que ele exercia. Mas pensa assim, para você,
Vamos agora dar uma pausa aqui, tirar Daniel e colocar você e eu. O que aconteceria se alguém investigasse a sua vida? Pense por uns instantes. Se alguém investigasse a sua vida, o que ela ia encontrar? O que ela ia poder acabar descobrindo? Será que você simplesmente não ia fazer nada? Porque a sua vida é um livro aberto? Ou será que você ia procurar fazer alguma coisa para que as pessoas não descobrissem algo que talvez você não acha conveniente que os outros saibam? Pense bem nisso. Se a sua vida fosse investigada, ela seria um livro aberto, onde qualquer pessoa poderia folhear qualquer parte desse livro? Ou teria algumas partes do livro que você talvez ia grampear, ia colocar um lacre, para que ninguém folheasse? Pense bem nisso. Temos muito que aprender com a conduta e com a vida de Daniel. Ele era uma pessoa assim como nós. Ele não era alguém que tinha poderes maiores do que o nosso. Ele era um ser humano igual a nós, igual a você, igual a mim. Ele buscou a Deus em todos os momentos. E vai ter uma palavrinha aqui num dos textos bíblicos, que eu não quero dizer ela agora, eu quero dizer ela depois, vou guardar ela para dizer depois, porque essa é uma palavra-chave que define a conduta e esse crescimento ao longo da vida de Daniel, esse desenvolvimento de caráter santo que ele teve. Vamos lá. Daniel não tinha nada para esconder, de fato. E aí aqueles homens disseram: nunca acharemos alguma coisa contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Pela lei dos medos e persas, não tinham que acusar Daniel. Daniel era fiel. Então eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que bolar alguma estratégia para poder fazer com que Daniel ele se passasse por transgressor. Provérbios diz que ninguém pode com a verdade senão pela verdade. Então, para que você consiga julgar ou condenar alguém que é verdadeiro, você precisa inventar uma mentira, e não somente inventar uma mentira, mas essa mentira, ela precisa ser a ordem que rege todas as coisas. Você precisa inventar algo falso que venha contra a conduta da pessoa correta, a conduta da pessoa verdadeira. Senão não vai funcionar. Se você criar uma lei justa, para a pessoa que já é justa, não muda nada. Como o próprio livro de Gálatas diz, contra estas coisas, que coisas? Os frutos do Espírito. Não há lei. Agora, se você precisa fazer com que uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, assim como Daniel, ela caia em transgressão, você precisa criar uma lei que seja baseada na mentira, que seja baseada na falsidade, para que então você encontre diferença na conduta de Daniel. E foi isso que eles fizeram, foi isso que eles tentaram fazer. Então esses presidentes e esses príncipes foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento. Qual? Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer alguma petição ao seu Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, será lançado na cova dos leões. Então vejam só a estratégia que ele teve aqui. A estratégia de todos esses homens foi fazer com que uma lei fosse criada, e essa lei ela tinha que entrar em contradição com a prática diária de Daniel. A prática diária de Daniel era uma prática correta, era uma prática verdadeira. Então eles tinham que criar alguma coisa que fosse contra isso. Para ir contra, só tinha que ser o oposto, a mentira. A Bíblia fala, em São João capítulo 8, verso 44, que Satanás é o pai da mentira. E ele que está por trás de tudo isso. O capítulo 6 de Daniel
ele tem uma palavra-chave, que nós vamos ver um pouco depois, e que envolve justamente o pai da mentira, Satanás. Eles chegaram para o rei e lançaram essa ideia de que no espaço de 30 dias, é um tempo muito curto, apenas para poder pegar Daniel de surpresa. E eles chegaram para o rei e pediram para que ele confirmasse isso com o seu anel, para que ele selasse essa lei. Agora, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. A lei dos medos e persas era uma lei que, quando você instituía, ela não podia ser alterada. Uma vez que o rei assinasse ali com seu anel de selar, não podia mais voltar atrás. E era essa a ideia deles. Seria uma estratégia que eles usariam agora contra Daniel, porque eles sabiam que Daniel ele ia agir de acordo com a lei do seu Deus, mas, em contrapartida, iria contra a lei dos medos e persas, que estava assinada com o próprio dedo do rei, com seu próprio anel. Por causa disto, o rei Dario assinou a escritura e o édito. Daniel, quando soube disso, o que ele fez? A Bíblia diz que ele foi para casa. No quarto dele, as janelas eram sempre abertas e voltadas ali para Jerusalém. Daniel, ele orava virado em direção ali à cidade querida para eles, né, para os judeus, a cidade de Jerusalém. Era um costume que Daniel tinha. Daniel não tinha nada a esconder, Daniel não tinha nada a temer. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, diz o verso 10 do capítulo 6. Ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Isso aqui é extremamente importante para nós. O caráter de Daniel, ele não variava. Daniel, ele tinha um caráter firme, resoluto, intrépido. Daniel, ele era firme. Ele não mudava o seu jeito de ser, ele não colocava máscara de acordo com a ocasião, de acordo com o tipo ou nível de crise que vinha para ele. Ele sempre se mantinha o mesmo. Ele não conseguia mudar. Ele não conseguia ser outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo atuava poderosamente na vida dele. E isso acontece com todo aquele que se dispõe inteiramente à atuação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo transforma essa pessoa de tal forma, conduz a vida dessa pessoa com tal poder, que essa pessoa não consegue mais ser outra pessoa, ela não consegue mais andar com máscaras de falsidade, de mentira, de falar uma coisa e ser outra. É uma pessoa íntegra. O Espírito Santo é maravilhoso. Nós precisamos nos render a esse poder, ao poder da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Ele vai transformar a nossa vida e somente ele tem o poder, não nós, somente ele tem o poder para fazer com que vivamos uma vida íntegra, uma vida correta. Não adianta olharmos para o exemplo da vida de Daniel e ficarmos pensando, puxa vida, quando eu chegarei a esse nível? Você pode chegar a esse nível a partir de agora, a partir desse momento. A palavra de Deus diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, se vocês têm algum sentimento de culpa nesse momento, se você acha que o que você está fazendo está se distanciando cada vez mais de Deus, a Bíblia é clara, meu amigo, a Bíblia é clara, minha amiga. Deus, ele perdoa o seu pecado. O que ele mais quer é que você esteja novamente ao lado dele, porque é ele que vai fazer toda a obra que é necessária na sua vida. Ele vai não somente te perdoar, mas ele vai te redimir, ele vai lançar os seus pecados, como diz simbolicamente o profeta Isaías, lá nas profundezas do mar, e ele vai fazer com que você ande numa novidade de vida. Ele vai fazer com que você ande de cabeça erguida, porque agora você é justificado pelos méritos de Jesus. Jesus morreu para te salvar e não há ninguém que te condene. Se você crê nisso, diga amém onde você está, digite amém ali nos comentários. E era justamente essa vida que Daniel levava, uma vida de inteira comunhão, de inteira intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, em 3 horários principais.
Quantas vezes você ora por dia? Pense. Talvez você possa orar mais de 3 vezes por dia. Mas aí eu te pergunto, como que são essas orações? São aquelas orações rotineiras, onde você sempre fala a mesma coisa com Deus? Parece que você não tem assunto com Deus? Parece que não tem muito diálogo entre você e o eterno Deus? É desse tipo de oração que eu estou dizendo. Há pessoas que oram várias vezes ao dia, oram bastante, oram muito, mas não sentem confiança e nem acreditam nas suas próprias orações. Daniel, ele orava com qualidade. Eu particularmente creio que Daniel, ele orava mais vezes ao dia. Eu acredito plenamente nisso. Daniel, ele orava em alguns momentos do dia de forma especial. É como se ele estivesse fazendo ali 3 cultos específicos por dia. Ele orava constantemente no seu trabalho. Enquanto ele estava ali no labor diário, ele elevava seus pensamentos a Deus e conversava com Deus. É uma vida de oração. Mas havia 3 momentos no dia em que ele separava para adoração. E ele orava a Deus. E esse é o ponto. Era isso que o pai da mentira viu em Daniel. Daniel, ele separava 3 momentos no dia para adoração. E se há uma coisa que Satanás ele não quer que os filhos de Deus façam, é adorar a Deus. Lembra do nosso estudo passado? Quando nós falamos que Belsazar, ele trouxe os vasos, as taças, né, os utensílios sagrados que eram usados no templo, ali mesmo no santuário, lembra? Ali mexeu diretamente com a adoração. Então, a partir do momento em que dentro daquele salão, naquela festa, todos naquela festa imoral, eles usavam os utensílios sagrados de Deus, é como se eles estivessem prestando adoração, não mais a Deus agora, mas adoração a Satanás. E é isso que Satanás quer para ele, adoração. Ele quer que o adorem. E agora, quando ele vê Daniel adorando a Deus 3 vezes ao dia, ele fazia talvez ali o culto matutino, o culto vespertino, ele talvez fazia um culto na hora do almoço. A Bíblia não diz exatamente quais eram esses horários ali de forma específica mesmo. Se era ao meio-dia, se era às 6 da tarde, se era às 20 horas, se era às 4 da manhã, se era às 6 da manhã. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele tirava 3 momentos no dia, ele parava o que estava fazendo e ia prestar um culto de adoração a Deus. Um culto de adoração a Deus. E isso mexeu diretamente com o pai da mentira, que também queria ser adorado. Então, o que foi feito? Mexeram diretamente com a vida de oração de Daniel, com o poder que havia na oração. Conhece aquela frase onde diz que nenhuma oração, nenhum poder? E Daniel, ele tinha o poder que vinha de Deus através da oração. Se Daniel parasse de orar, a força espiritual dele ia se esvair. A oração era para a vida de Daniel como algo que trazia vitalidade, trazia vigor à vida. Era, de fato, a respiração da alma. Era a motivação para ele continuar vivendo, para ele continuar prosseguindo. Era a vida de oração. O que aqueles homens tramaram? Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei. Antes de nós irmos aqui para a continuidade do texto, deixe-me só falar aqui para você um parênteses. Perceba que nesses horários específicos em que Daniel ele orava, esses horários específicos ele não fazia simplesmente uma oração. Ele simplesmente não elevava o pensamento assim a Deus e pedia auxílio ali para alguma dificuldade no trabalho, alguma questão ainda não resolvida. A Bíblia diz que ele suplicava nessas 3 orações diárias. Então, note que era uma oração diferente. E era uma oração onde ele realmente parava, ele se virava ali para Jerusalém, não no sentido de que Jerusalém tivesse alguma coisa especial, mas era um costume, né? E ali ele suplicava a Deus. Era uma oração de súplica, era um clamor que ele erguia a Deus.
nesse culto de adoração. Era uma oração específica, era uma oração diferente. Não era uma oração qualquer como as outras que ele fazia durante o dia. Era uma oração diferente. E foi isso que chamou a atenção. E era isso que esses homens viam antes mesmo de Dário selar ali com seu anel a lei. E era isso que eles viram ainda depois que Dário havia promulgado ali aquele edito. Então eles sabiam que Daniel fazia esses cultos diários. E justamente eles colocaram esses 30 dias, esse prazo, para poder atingir. Aí eu pergunto para você, se Daniel fazia isso todo dia, 3 vezes ao dia, precisava de 30 dias? Não precisava de 30 dias. Não precisava de tudo isso. Mas é que eles justamente queriam abrir uma margem para que realmente Daniel ele fosse apanhado nessa situação. E aí o que eles disseram ao rei, então? No tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o édito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a Deus, ao seu Deus ou a qualquer Deus, né? Ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, não seria lançado na cova dos leões? O senhor não fez um edito desse jeito, Dario? E ele disse, sim, essa palavra que vocês estão dizendo é correto. Existe essa lei, nós promulgamos, e está valendo, a lei está em vigor. Não pode voltar mais atrás. Agora vamos entender uma coisa aqui. A lei estava ali e deveria ser seguida. O rei Dario era amigo de Daniel, muito amigo de Daniel mesmo. Eles tinham uma relação além do que uma relação profissional, eles eram amigos, Dario e Daniel. E o rei Dario conhecia muito bem o Deus de Daniel. Agora preste atenção aqui, nesse contraste. Daniel seguia a lei de Deus, ao invés da lei dos homens. Daniel ele deveria obedecer à ordem de Deus, não o que o edito do seu íntimo amigo dizia. Daniel, ele devia prestar reverência a Deus e não reverência ao rei Dario. Então não importa o nível de amizade que você tenha com uma pessoa. A partir do momento em que essa amizade começa a ferir os seus princípios, começa a rebaixar a alta norma que devemos ter no nosso relacionamento com Deus, a partir do momento que começa a corromper princípios, ou até mesmo antes de corrompê-los, chegar a miná-los, colocá-los em xeque, é o momento de colocar um freio. É o momento de parar, é o momento de não ultrapassar. E assim era Daniel. Antes a Deus do que aos homens. Não importasse quem fosse. Podia ser o rei, podia ser o patrão, podia ser seja lá quem for. Sabe qual é o nome disso? Fidelidade, lealdade, compromisso com Deus. Isso não é algo que vem de nós mesmos, isso é importante você entender. Isso não é algo que vem de você mesmo. Talvez você possa estar lutando aí com todas as suas forças para ser fiel, talvez você possa estar lutando com todas as suas forças para ser uma pessoa mais leal, e você não consegue. Quando é dali alguns minutos, ali alguns momentos, ou no dia seguinte, talvez você já esteja se sentindo longe de Deus, parece que o relacionamento com Ele se tornou algo artificial. É necessário permitir que Deus faça essa obra. Deus é que tem que ser o autor dessa obra de transformação na sua vida. Ele quer relacionar-se com você antes de você mesmo querer se relacionar com ele. Então deixa com ele. Deixa que ele faça essa obra na sua vida. Apenas abra o seu coração. Deixe o recipiente aberto para que ele venha e preencha com a graça, com o amor e com a misericórdia dele. Daniel enfrentou um teste de lealdade para com a lei de Deus. Foi um teste de lealdade porque ele viu que aquilo que estava sendo agora colocado em vigor no reino ia contra a prática dele. Mas ele não se intimidou. Ele sabia que aquilo ia ser mais um teste, mais uma prova de caráter de muitos que Deus já havia dado ao longo de sua vida. E essa é uma palavra-chave que eu gostaria de trazer aqui no livro de Daniel, no capítulo 6. Adoração. Essa é a palavra-chave do capítulo 6 de Daniel. Adoração. Diz o texto de Apocalipse: e vi outro anjo voar pelo meio do céu,
e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Note aqui, Daniel, ele estava num teste de lealdade por causa da lei dos homens e por causa da lei de Deus. E aí está novamente o tema principal do grande conflito: a adoração. Quer entender o Apocalipse? Quer entender o livro de Daniel? Quer entender esses dois livros proféticos? Tenha em mente o contexto de adoração, o contexto do grande conflito entre o bem e o mal. Capítulo 1 de Daniel falou sobre a adoração. Ali Daniel precisava prestar a sua lealdade a Deus, ou ele tinha que simplesmente se rebaixar à norma do rei e comer de tudo aquilo de imundícia que havia na mesa dele e que inclusive era sacrificado aos ídolos. Então Daniel tinha uma escolha: adorar a Deus ou adorar aos ídolos. Ele preferiu adorar a Deus, fazer um jejum com uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais saudável, e ali Deus foi honrado com a sua adoração. Capítulo 2 de Daniel, nós também vemos ali o tema da adoração também em grande evidência. Todos os sábios e magos, feiticeiros, astrólogos, adivinhos, dali do reino de Babilônia, buscaram forças em outros deuses para tentar descobrir o sonho do rei. Daniel e os seus amigos fizeram diferente. Foram ao seu Deus, o Deus Criador, oraram a ele, buscaram a ele em adoração, e Deus respondeu. E ali nós vemos novamente o contraste entre o Deus de Daniel e os deuses de Babilônia. A adoração. Capítulo 3, nem se fale. Ou eles tinham que se ajoelhar diante da estátua de ouro que Nabucodonosor levantou, ou eles tinham que simplesmente continuar em pé, não se ajoelhar e ficar em pé diante de Deus. Prestar adoração a Deus. Capítulo 3 de Daniel, também a adoração. Capítulo 4 de Daniel, quando nós vimos ali o que aconteceu com Nabucodonosor. A partir do momento em que Nabucodonosor ele trouxe para si a glória do reino, isso me faz lembrar daquilo que Satanás havia dito para Jesus. Lembra que Satanás havia dito para Jesus na tentação no deserto? Olha só, tudo isso aqui que eu tenho é meu. O reino e toda a glória deles. Se ajoelha e eu te dou tudo isso. Foi o que Satanás sugeriu para Jesus. E ali no capítulo 4 de Daniel, nós vemos agora o próprio rei trazendo a glória do reino, do maior reino do mundo, do maior império do mundo daquela época, para si. Isso tudo é meu. E ele levantou uma estátua para que fosse prestada adoração. Ele fez com que pessoas fossem até lançadas em fornalhas ardentes por causa da adoração. E aí agora aparece o Deus Criador, aquele a quem se deve toda a honra, toda a glória e toda a adoração, toda a verdadeira prestação de culto racional, e o fez o quê? Fez o quê com Nabucodonosor? O rebaixou ao nível dos animais, para que Nabucodonosor reconhecesse quem de fato é o Deus que precisa ser adorado. E aí nós fomos depois para o capítulo 5, e encontramos também ali o cerne do grande conflito, a adoração. Ali nós vemos justamente o momento em que, como já falamos antes, os vasos sagrados, os utensílios sagrados que eram usados para adoração a Deus, agora sendo usados para adoração a Satanás. Vemos ali também a adoração e o grande conflito. E não diferente nós vimos agora aqui no capítulo 6 de Daniel. Então, a historinha ali de Daniel e a cova dos leões é muito mais do que uma história onde nós vemos Daniel ser lançado na cova dos leões, porque desobedeceu à lei do rei, e agora simplesmente foi lançado na cova dos leões. E Deus livrou Daniel. Muito mais do que isso. Muito mais do que essas histórias que as crianças até sabem contar de decor. Vai muito mais além. É adoração. A história de Daniel na cova dos leões
tem como base principal a adoração. Não se concentrem simplesmente Daniel ser lançado na cova dos leões e o anjo fechar a boca dos leões. Vai muito mais além do que isso. Daniel estava lá por causa de um ato de adoração. Adorem o Criador, diz o texto de Apocalipse. Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se o outro terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o que diz o texto? Não adore a besta. Há um contraste, você precisa adorar o Criador e não adorar a besta. Não adorar o que é a besta? A besta, essa palavra é um símbolo profético, significa algum reino ou poder nessa terra, que é justamente os instrumentos que Satanás utiliza para trazer adoração para si mesmo. Então, o texto, ele abre apenas 2 grupos. E num deles você precisa estar. Não tem como estar no meio termo. Ou você está do lado de Deus, ou você não está do lado de Deus. Jesus, ele disse, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós estamos do lado de Deus e o adoramos, ou nós estaremos do lado de Satanás e iremos adorar a besta. Percebe como existem vínculos entre o livro do Apocalipse e o livro de Daniel? Mas para que a gente tenha uma ótima compreensão do livro do Apocalipse, é necessário nós entendermos essas preliminares proféticas no livro de Daniel. Então nós vemos que até agora, todos os 6 capítulos que nós já abordamos, todos eles falam de adoração. E o tema central do grande conflito é a adoração. E se há um tema na Bíblia que nós mais falamos sobre o grande conflito cósmico entre o bem e o mal, esse tema são os temas proféticos. Então, o que a gente precisa fazer para não adorar a besta? Nós já vimos que a vida de Daniel era uma vida que justamente adorava o Deus Criador. Ele permitia que o Espírito Santo atuasse na vida dele. Mas o que então a gente precisa fazer para não adorar a besta? Era o que Daniel fazia. E o que Daniel fazia? Está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos entender isso aqui? Por que paciência ou perseverança dos santos? Porque os santos, os justos, os fiéis, ao longo de sua vida, ao longo do seu crescimento espiritual, sempre estarão enfrentando desafios, sempre estarão enfrentando provações, crises. E a perseverança nessa hora é crucial. A paciência, nesse momento, é mais do que necessária. Porque o grande conflito é entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, se você quiser adorar a Deus, se você quiser guardar os seus mandamentos, se você quiser ter a fé em Jesus, e a fé em Jesus pressupõe a guarda da lei, inevitavelmente você vai sofrer aflições. Só que no sofrer dessas aflições, o próprio Jesus, que te dá poder para guardar a lei, é o mesmo que já vai incluir em todo esse pacote a perseverança em meio à aflição, a perseverança em meio à crise. Que você realmente possa estar firme nos caminhos do Senhor e decidir, assim como Daniel, decidir guardar a lei de Deus, estar ao lado dos mandamentos do Senhor, estar ao lado da verdadeira adoração. O conflito final, ele envolve a sua lealdade, a sua obediência e a sua adoração a Deus. É o seu dispor ao Criador, permitir que ele simplesmente te use segundo a vontade dele. E o que aconteceu em seguida? O rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei fez isso com muita tristeza, com muito pesar no coração. Falando, o rei disse a Daniel, Daniel, infelizmente aconteceu o que aconteceu, não podemos fazer muita coisa. Mas eu sei que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
Essa é a palavrinha que eu queria deixar para depois, que envolve ali a vida de Daniel. Continuamente. O teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei falando isso acerca de Daniel. Que Daniel servia continuamente a Deus. 3 vezes ao dia, em seus cultos ali de adoração. Em todos os momentos, eles viam a conduta de Daniel. Era algo contínuo, diário. Era algo íntegro. Parece difícil quando a gente fala isso acerca de um personagem da Bíblia tão iminente, né? Mas Deus quer fazer isso com você. E está ao seu alcance ser igual a Daniel. Está ao seu alcance permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, assim como ele fez. O ponto de partida é o mesmo para todos. Entregue o coração a Jesus. Eis que estou à porta e bato. O processo é o mesmo para todos eles. Para todos esses grandes homens da Bíblia, o processo é o mesmo que pode acontecer na sua vida. É abrir o coração, é permitir que Deus faça a obra. Com Moisés foi assim, com Daniel foi assim, com José foi assim. Foi assim com todos eles. Foi assim aqui com Daniel. Pode ser agora, aí, de onde você está ouvindo. Pode ser assim com você. É abrir o coração a ele. Você pode começar isso com uma vida de oração. Mesmo que você não esteja com vontade de orar, mesmo que as suas orações estejam aquelas orações mecânicas, metódicas, começa falando para Deus o seguinte: Senhor, olha só a qualidade da minha oração. Me ajude a ter uma comunicação melhor com o Senhor. Me ajude a me comunicar melhor, me ajude a ter um diálogo de mais qualidade com o Senhor. É isso que ele tanto deseja. Só nisso que você falar para Deus, o teu diálogo já está de grande qualidade, porque você está colocando diante, à frente da sua oração, a humildade, o verdadeiro abrir do seu coração. Você quer resolver as coisas com Deus. E você acha que ele não está disposto a isso? Certamente. Ouvir então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E a Bíblia diz que o rei ficou o dia inteiro tentando fazer alguma coisa para salvar Daniel. Mas a lei não podia voltar atrás. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e persas, e que de nenhum édito ou ordenança que o rei determine se possa mudar. Eles perceberam que o rei queria tentar ajudar Daniel. Foi uma situação difícil que colocaram Daniel e uma situação difícil que colocaram o rei. Mas o rei era rei. E o rei percebeu que estava enganado. Ele viu que havia ali uma trama, uma injustiça por causa disso. Havia um engano por trás disso. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o seu anel dos grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E pensa como é que estava agora a consciência do rei. Ele voltou para o seu palácio e começou a jejuar. E o pessoal queria chegar assim para o rei, para agradá-lo, tocar música, servir ele, mas o rei não queria saber de nada. Ele só queria saber do livramento de Daniel. Ele só queria saber se Daniel seria liberto, seria livre de tudo aquilo. Também não conseguiu dormir. Até que então, uma coisa interessante nós descobrimos no livro de Daniel, que é sobre a paz. Em meio à verdadeira adoração, eu quero te dizer que o cristão ele tem paz. Pode ser a crise que for, ele tem paz. Porque a paz é Jesus que dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Enquanto o rei não dormia, por causa de questões com as leis dos homens, Daniel dormia em paz, porque ele tinha questões muito bem resolvidas com a lei do seu Deus. O mundo não pode dar paz, somente Jesus. E se você quiser ter paz verdadeira, você precisa encontrar na fonte correta, em Deus. Foi isso que Jesus ele disse, em São João 14, 27.
Chegou o dia seguinte, pela manhã cedo, se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões, porque ele já imaginava o que poderia ter acontecido com Daniel em relação àqueles leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz, falando o rei, e disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu, novamente, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E ficou aguardando. E, de repente, ele ouve uma voz lá de dentro. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Todo mundo sabia disso. E, novamente, a justiça de Deus fora feita. Libertação miraculosa. Algumas pessoas, elas perguntam, onde que estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente? Daniel não tinha que estar lá também, no meio de toda aquela multidão? Segundo os estudiosos, Daniel deveria estar envolvido em alguma questão do reino, em alguma outra atividade, em algum outro lugar, de modo que ele não foi chamado, ele não foi convocado para aquela ocasião da adoração da estátua de ouro do Nabucodonosor. Há quem diga também que a posição da qual ele se encontrava fazia com que ele não precisasse estar ali, porque a Bíblia especifica as pessoas que precisavam estar para aquela consagração da estátua. Da mesma forma, percebam que aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego não se encontravam nessa história de Daniel e a cova dos leões. E eu tenho certeza que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, também mantinham uma comunhão diária com Deus, oravam a Deus, sem esconder nada. Por que eles não estavam nessa ocasião também? Perceba como que Deus ele trabalha as coisas, né? Aqui nós vimos uma ocasião diferente. Daniel foi lançado na cova dos leões porque o alvo justamente era ele. Aqueles presidentes que estavam próximos dele, que trabalhavam com ele, sentiram inveja dele e tramaram contra ele, contra a pessoa de Daniel. Então eles fizeram com que aquele dito fosse feito justamente para atingir Daniel e a posição que ele se encontrava. A santidade de Daniel incomodava aquelas pessoas. E nós vemos que Deus, ele nos prova justamente nesse ponto também. A verdadeira adoração, ela vai gerar perseguição. Então, se hoje a crise que enfrentamos pode ser uma crise na família, pode ser uma crise no trabalho, pode ser uma crise devido a questões que envolvem o nosso mundo, a pior crise que um cristão pode sofrer é aquela que vem dos seus mais próximos, de quem ele menos espera. Temos que nos preparar para estarmos confiantes em Deus quando surgir perseguidores do nosso próprio meio, ou de repente da nossa própria família. Por isso que a confiança de Daniel era uma confiança única, singular. Podia ser o melhor amigo, podia ser o chefe que fosse. Envolveu princípios, não se negocia. A adoração deve ser prestada somente a Deus. O meu sincero desejo nessa noite é que você reflita bastante sobre isso. Que você, a partir de agora, quando você ouvir falar, ouvir alguém pregar, ouvir alguém contando a história de Daniel na cova dos leões, lembre-se, Daniel na cova dos leões envolve adoração, a verdadeira adoração. Aquilo ali, na cova dos leões, foi apenas um resultado de um grande conflito entre o bem e o mal, e que envolvia a adoração. Nós estamos envolvidos nesse grande conflito. E meu sincero desejo é que você esteja do lado de Deus, que certamente a recompensa virá. E Ele já tem tudo planejado para aqueles que são fiéis a Ele. Que Deus te abençoe, é meu sincero desejo e a minha oração nessa noite, nesse capítulo que estudamos aí, acerca de Daniel. Que Deus esteja com você. Amém, amém. Olha só que
preciosas lições a gente pode tirar aqui, né, desse capítulo. Tudo envolvendo adoração. Por isso é tão importante, né, o conhecimento e a gente se aprofundar aí no que está registrado na palavra de Deus. A grande verdade é que, queira ou não queira, você compreenda ou não compreenda, esteja atento ou não esteja, todos os dias nós estamos prestando adoração a alguma coisa ou a alguém. E nós precisamos estar atentos a quem nós estamos adorando, né? E é que nem você falou, Fábio, não existe e não tem como ficar em cima do muro. Até pode, só que o muro é do inimigo. Quem construiu o muro foi o inimigo. Quem não está comigo está contra mim, né? Que possamos não somente ter adquirido mais conhecimento nesta noite, mas que este conhecimento possa fazer a diferença em nossas vidas, possa mexer com a nossa estrutura e possa fazer com que cada um de nós tome uma decisão, se for o caso, uma decisão de estar adorando o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus de Daniel, o Deus único que existe. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, tanto pelo YouTube quanto vocês que estão aqui no Zoom, e que Deus possa continuar sendo honrado por essa decisão que vocês estão tomando de separar esse tempo para o estudo da palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado a todos. E agora nós, assim como começamos esse momento, vamos terminar orando, que era o costume de Daniel, que deve ser também o nosso costume. Que Deus abençoe a todos. Fábio, você pode nos despedir então agora em oração? Posso sim. Vamos orar? Obrigado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, pedir a Ti que nos ajude, que nos dê o Seu poder, para que busquemos a Ti com mais fervor, com mais intensidade, com mais profundidade. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos mantenha sempre próximos a Ti. E se em algum momento, ó Pai, o nosso coração querer se desviar, se distanciar do Senhor, que através do Espírito Santo o Senhor nos avise, o Senhor nos alerte, o Senhor nos chame a atenção para que nós enxerguemos que estamos nos distanciando do Senhor. Amém. Queremos manter contigo, ó Deus, uma vida de oração, mas uma vida de oração de verdade, oração de fato. Abrir o coração ao Senhor como um amigo mesmo. Conversar sobre tudo que se passa na nossa vida. Conversar sobre o que estamos sentindo. Conversar sobre o que ficamos indignados. Se vemos alguma coisa na nossa frente ou em algum lugar, comentarmos com o Senhor sobre essas coisas. Em tudo, ó Pai querido, tratarmos contigo. Coisas grandes, coisas pequenas, assuntos de importância, assuntos sem muita importância. Colocar realmente o Senhor assim, de forma muito real em nossa vida. Conversarmos contigo no nosso dia a dia. Desde o nosso levantar até o nosso deitar. Nos ajude, Senhor, a termos essa vida de oração contigo. É o respirar da alma. É mais do que uma terapia. É um estilo de vida. Revigora o nosso ser. Porque vamos direto à fonte de poder eterno, inesgotável, que é o Senhor. Por favor, ó Deus. Que nesse momento, ó Pai, todos os que estão conosco, procurem buscar uma vida de oração mais intensa contigo. Amém. Quanto mais conversa, quanto mais diálogo, mais entendimento, mais conhecimento. E quando se trata de uma conversa com o Senhor, mais santidade, mais transformação. Por favor, ó Deus. Isso é o que nós queremos e sabemos que também é o que o Senhor quer. Por isso fazemos esse pedido e agradecimento também. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém.